O PT, Partido dos Trabalhadores, e do presidente Lula, enviou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um pedido de arquivamento do projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O PT, Partido dos Trabalhadores, e do presidente Lula, enviou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um pedido de arquivamento do projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A legenda argumenta que é, aspas, inoportuno e inconveniente para o processo democrático e a paz nacional, fecho aspas, principalmente após a revelação do plano para matar Lula e Moraes. Para o PL, que faz oposição ao governo, pelo menos diz que faz, Lira prometeu que daria andamento ao projeto. Todavia, nas negociações para apoiar a candidatura do deputado Hugo Motta na Câmara, o PT pediu compromisso com o arquivamento da proposta. Se o Hugo Motta já não teve eleição, vai votar quando? Aí ele promete... O Arthur Lira ele fez certinho, acendeu uma vela para Deus e outra para o demônio, para o Rivaldo Jesus. Hein? Só tem um problema. A eleição vai se dar ano que vem, nos primeiros meses de 2025. E ele vai enrolar o PL e o PT igual o Lula enrola o Pacheco. Olha, a próxima vaga de ministro é sua. Pave, não tem como ele fazer isso. Ele fez aquele joguinho simples. Acendeu a vela para Deus, acendeu uma vela para o diabo, dizendo, um quer o arquivamento, o outro quer o compromisso de que haverá a votação de uma PEC da anistia. E para o Bolsonaro foi interessante, por quê? Porque daria tempo para colocar, inclusive, a sua situação. E é meritória para o Bolsonaro estar numa situação de receber essa anistia também. Ou seja, estava tudo tranquilo em relação... Agora, aí o que ele chegou, negociou com a Detone, acho que esse é o nome dela, era Carol Detone. Carol Detone, negociou que já estava lá. Não, vamos fazer uma comissão especial que tem um prazo máximo de 40 sessões. Você não começou ainda também, né? Para isso, ele precisa simplesmente instaurar a comissão, que ele ainda não instaurou. E o ministro Gilmar também já se manifestou que não vai ter anistia. Ele não vai ser... Se ele cravou no Brasil, meu querido, está cravado. Olha, e tem um detalhe, é exatamente isso. Mas quando você vê, o quadro se fecha. Está totalmente fechado o quadro. O problema é saber qual é o limite de tempo que nós, cidadãos, que estão trabalhando em busca da verdade, temos. Porque para eles a estrutura já está montada. Está tudo bem, que nem você falou. Você trabalhou estruturalmente. A crítica que você fez naquela época se aplica agora porque você trabalhou estruturalmente. Se essa estrutura não se aplica e tem um vício de origem que vai ser aplicada mais adiante se nós dermos liberdade, porque está acontecendo. Foi a crítica que você fez. Por isso você foi criticado por energúmenos, com todo respeito. Olha aqui, professor. A Polícia Federal acabou de indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. E ex-integrantes do seu governo por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O indiciamento ocorre no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota de Lula nas eleições, mesmo após a derrota para Lula nas eleições de 2022, como se não tivesse fraude nessas eleições. Não estou falando de urna, estou falando de processo. Exato. O relatório final do inquérito, que tem mais de 800 páginas, como é que eles conseguem, né, escrever, né? Tanta linguiça. Acho que deviam contratar, terceirizar para a Vessel, né, a Polícia Federal. O relatório final, com 800 páginas, com mais de 800 páginas, foi concluído no início da tarde e será entregue, né, e será entregue no prédio do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo saberia que isso não poderia acontecer dessa maneira. O relatório vai ser entregue hoje e caberá à Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciar ou não os indiciados e ao STF julgar. Além de Bolsonaro, foram indiciados pelos 3 crimes o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, o general da Reserva Augusto Heleno
ex-ministro do GSI. E por onde anda, hein, o Gonçalves Dias? Hein? Pois é, o Gonçalves Dias ninguém sabe. E por fim, foram indiciados também, além do Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Pelos crimes, né, de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Mas esse é o quadro que está fechado. Eles precisam anular o Bolsonaro. A questão, Pavinato, e é isso que eu gostaria de deixar bem claro para a sociedade brasileira. Nós temos um núcleo duro da esquerda que tenta controlar o Deep State. E nós temos o Deep State. O que é isso? É o Estado profundo. Aquele grupo de pessoas que ocuparam cargos de mando se articulam de uma maneira tal para dizer assim: preservemos essa estrutura, porque é essa estrutura que permite que nós coloquemos a sociedade brasileira inteira na senzala. É isso que eles estão fazendo. Ora, o Deep State, a gente não sabe se foi tomado ou se está em briga com esse núcleo duro da esquerda, porque esse núcleo duro da esquerda quer tomar o Deep State. Essa que é a briga. Por isso que eles ficam negociando. A negociação deles está até chegar a um determinado limite em que um vai assumir o protagonismo. Ora, o protagonismo no Congresso é quem? É o Centrão? São algumas pessoas que articulam e produzem um resultado como esse, do Lira ter que acender vela para um e para o outro, porque o Lira quer preservar a estrutura. Não estou dizendo que ele faz parte do Deep State. Estou dizendo apenas que ele quer preservar a estrutura. Não à toa que ele precisa de um cara para ocupar a presidência da Câmara, porque quando ele sair, a única forma dele manter o protagonismo será ocupando um cargo ministerial. Por isso que ele está negociando. E a gente não acredita que ele vai pautar e vai instaurar a comissão por uma razão simples. Porque se ele instaurar a comissão, ele mexe com aqueles da esquerda, inclusive com Lula, que poderiam lhe dar o cargo que ele quer, que é um cargo que tem bilhões nas mãos, que é de ministro, seja da saúde, seja da educação, provavelmente será o ministro da saúde. É o que algumas pessoas apontavam. Talvez a gente esteja melando a possibilidade dele ser ministro, anunciando antes. Mas é o sonho dele. Por que ele precisa do cara dele ali? Porque ele precisa negociar com o presidente da Câmara tudo aquilo que for projeto de política pública que envolva a saúde, que lhe dá o poder que ele precisa. Por isso eu não acredito que ele vá pautar. Agora, exatamente não pautando, se fecha o cerco para afastar exatamente aqueles que olham para essa estrutura e dizem: ela está podre, a gente precisa mudar, a gente precisa dar ordem, a gente precisa coordenar, a gente precisa trazer decência e dignidade para a estrutura do Estado brasileiro. Então eles precisam afastar essas pessoas, que foram as pessoas que não foram compradas ainda. Por quê? E aí eu encerro. Por qual razão me angustiam com aqueles covardes que possam estar aos nossos lados? Por uma razão simples, porque é neles que eles vão, para tentar de alguma maneira puxar o tapete dos que estão tentando trabalhar, para restaurar um mínimo de dignidade para a sociedade brasileira e para a política no Brasil. Basicamente é isso. Espero ter sido o suficientemente claro e não estar afetando ninguém individualmente. Por favor, o indiciamento acaba de acontecer. Na verdade, é mais um indiciamento, né? Indiciar é você inserir no inquérito. O presidente Bolsonaro já é indiciado em outros casos, tanto que não se sabe se ele poderá ir à posse do presidente Donald Trump no dia 20 de janeiro de 2025, né, daqui a pouco menos de 2 meses, porque, por ser indiciado em outros casos, ele teve o passaporte apreendido por Júlio César, por Rivaldo Jesus, por Alexandre de Moraes. E mais um indiciamento, portanto, por conta desse documento que foi revelado, o inquérito sigiloso. O ministro Alexandre, ele derrubou parte do sigilo, ou seja, sabe quando você assiste o Pica-Pau, que ele vai casar com a filha do cacique, aí vai erguendo a cortininha, vai aquela mulher toda insinuante, né, com curvas, dançando, parece uma mulher sensual, né? Parece a Gretchen em 1968, mas a hora que ergue o final do pano é a Gretchen em 2025. Então, o Alexandre de Moraes, ele vai mostrando as partes, ele levanta o sigilo da parte que interessa, e por esse levantamento de sigilo, agora ele também é indiciado por conta deste plano que não passa de um ato preparatório, e mesmo que ele tivesse conhecimento, não passa de um ato preparatório.
E repito aqui, o ato preparatório poderia ser crime, mas do fato que não é. Não, os perigosíssimos Valdemar da Costa Neto, Braga Neto, Jair, eles, né, segundo esse indiciamento, eles tentariam dar um golpe de Estado quando na época se questionava. Na época, muito se questionou o silêncio do Jair pós-eleições, que é uma crítica, mas isso não valida o que está sendo feito contra ele, contra o seu grupo, de forma nenhuma. E vale lembrar agora na eleição para a presidência do Senado, esse grupo da direita vem apoiando o Alcolumbre, que sob a gestão do Alcolumbre aconteceu parte do que vem acontecendo agora, com os inquéritos, enfim. Foi na gestão do Alcolumbre, e do Lira idem. Então, né, fica essa negociação da direita, a negociação perde para a direita sempre. Ó, você vai apoiar quem te prejudicava lá atrás, como o Alcolumbre, porque você vai ter um espaço aqui na comissão, mas a gente bem sabe, como o Arthur Lira mostrou na Câmara, que basta uma decisão de ofício dele e tudo que andou na CCJ é desrespeitado e volta para... Decisão do quê? De uma orifício? Decisão de ofício dele. Ofício, entendi, de orifício. Porque, lembrando, a CCJ estava se discutindo a anistia, avançando bastante o tema. Ele foi lá, resetou, né? Ele praticamente apertou o reset e voltou. Ou seja, tem as comissões, tem tudo, mas a gente sabe que na prática são meia dúzia de donos do poder ali que tudo decidem. Vide no Supremo, o Gilmar Mendes se reuniu com o Alexandre, com o Toffoli, decidiram, vamos abrir um inquérito policial numa corte de justiça de ofício. A gente vai criar, porque seriam coisas que teriam acontecido, os fatos teriam acontecido no Supremo, mas como foi virtual, então poderia no Supremo, né? Que o Supremo poderia abrir um inquérito se os fatos acontecessem ali, segundo o regimento interno do Supremo só, né? Não está na lei isso. Então a gente vê que a direita fica nessa negociação perde. Agora eu acredito que vai ter um indiciamento e vamos ver o que vai acontecer internacionalmente, porque esperanças no Brasil a gente tem cada vez menos. O Elon Musk mostrou as ilegalidades do Alexandre, nada aconteceu. O Glenn mostrou mais ilegalidades, nada aconteceu. Eles até mostram, mas parece que eles até desistiram, porque falou, a minha parte eu estou fazendo, só que a parte de vocês não fazem, e a nossa oposição insiste em muitos recortes na internet. Não é só mostrar não acontecer nada, é mostrar e acontecer algo contra quem contra mostrou. A direita. Não, até contra o próprio Greenwald, até contra ele próprio. Imagina, vocês não imaginam a pressão que a Folha de São Paulo recebeu? A Folha de São Paulo. A gente está falando pesada. da Folha de São Paulo. E nós estamos falando da Folha de São Paulo. E nós estamos falando da Folha de São Paulo, Geisiane. Exato. Olha, esse tema, vamos lá, vamos fazer um bem bolado aqui. Bom, primeiro que não me surpreende ver o PT falando contra a anistia. A Gleisi Hoffmann de novo deu declaração. Gleisi, quem fala muito dá bom dia cavalo, pelo amor de Deus. De novo deu uma declaração, vociferando quem sabe coisas. ela põe um sorriso na cara. Não, e amarguradíssima, né? Ela fala tanto e continua amarguradíssima. Ela não consegue colocar para fora a amargura. É um negócio impressionante. Mas realmente não me surpreende o que o PT tem feito. O João levantou aqui uma questão, né? A CCJ, ela é presidida pela Carol Detoni, que é uma deputada federal que tem bastante perfil conservador, ela é do PL, ela não tem medo de defender aquilo que a gente chama de agenda de cultura e costumes da direita, então ela sempre bate com bastante força no sentido ela figurado. Detona. A Carol detona. No sentido figurado, por favor. Ela sempre defende com bastante vontade o que a direita entende como valores e princípios. Como foi muito bem colocado aqui, isso já estava num estágio mais avançado, porque, repito, né, nesse exato momento, não que esteja boa a situação do Brasil, mas nesse exato momento existem pessoas presas. Existem pessoas longe de seus familiares que precisam, evidentemente, que tenha ali alguma solução, algum paliativo, para que pelo menos elas estejam em casa, né? Enfim, precisa de ser feito alguma coisa. E aí, a gente, na terça-feira, aconteceu uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, em que a família do Clezão estava presente, né? Portanto, a esposa e a viúva e as duas filhas. E assim, a gente falou ontem aqui do Clezão, eu assisti ontem, só tive a oportunidade de assistir ontem a audiência, e ela falou uma coisa que realmente assim, me tocou muito, né? Quando ela fala sempre é realmente muito pesado, mas ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela defende com unhas e dentes, tanto a esposa quanto as filhas defendem com unhas e dentes a anistia. E essas mulheres, elas não serão beneficiadas pela anistia. O pai e o marido delas já morreu. Elas não vão ser beneficiadas por isso. E elas defendem com muito mais coragem a anistia do que todo o Senado, do que todo o Congresso. Mulheres, assim, que já tiveram a vida destruída e elas defendem com unhas e dentes. Então, a minha primeira pergunta é,
Onde estão os senadores que não estão vendo esse absurdo, que não estão vendo que um papel de pão, uma folha de papel de pão está sendo elevada à categoria de um baita golpe de Estado muito bem planejado, com um armamento muito bem pesado e com pessoas extremamente preparadas para manusear esse armamento? Onde é que estão esses senadores que não estão vendo que um papel de pão está sendo a prova para dizer que eles... Exato. Eles podem poder fazer. legítimo. Exato. Eles estão lá para isso. Onde é que estão esses senadores que não estão vendo que um papel de pão está servindo para dizer que existia uma baita de uma estratégia, de um plano pós-golpe para ser incorporado no Brasil, para ser imposto, já que eles partem da premissa de golpe, dentro do nosso país? 3 mulheres, uma viúva e 2 órfãs de pai, que separaram a roupa, elas falando do momento que elas separaram a roupa para ir buscar o Clezão, já é uma coisa assim de tirar o sono de qualquer jornalista político, independente do lado dele, a não ser que ele não tenha alma e coração. Não sei como não tira o sono do Senado. Não tira. É impressionante. E aí elas dizem que aquela roupa que elas separaram para buscar o pai, para ficar em prisão domiciliar, porque vale lembrar, isso não é liberdade. Liberdade não é meio grávida, não existe meio virgem, ou é ou não é. Elas colocaram essa roupa no corpo do pai, morto pelo Estado brasileiro, pelas pessoas que ocupam cargos dentro do Estado brasileiro. Isso não tira o sono do nosso Senado? Ver que tudo isso é baseado num papel de pão? Onde é que está o nosso Senado? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.